Nada te anima mais. Entenda o que está acontecendo e como sair disso com Deus. Dê o primeiro passo. Você não está triste. Você está sem vida por dentro. E isso tem um motivo. Tem dias em que você acorda e já sente que não tem combustível. Você olha para o celular, vê as mensagens, vê o mundo andando e por dentro parece que você ficou para trás. Você tenta se animar, tenta se forçar, tenta fazer o básico, mas tudo vira peso. E aí começa a culpa. O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo reagir? Será que eu estou ficando fraco? Presta atenção. Essa fase não é só cansaço. Muitas vezes é a alma dizendo, do jeito mais claro que consegue, que algo está fora do lugar. E eu vou te falar como pastor e como alguém que já acompanhou muita gente por dentro dessa mesma escuridão. Quando o ânimo some, Deus não se afasta. Deus revela. Ele expõe o que estava escondido e tenta te salvar do colapso completo. O problema é que na hora que a energia acaba, a gente acha que Deus também sumiu. A gente interpreta silêncio como abandono. Mas, muitas vezes, o silêncio é convite. Convite para voltar ao essencial, para parar de sobreviver no automático e começar a entender o que está drenando a sua força por dentro. Hoje eu vou te guiar, sem teoria e sem peso, por um caminho que funciona. Você vai entender as camadas do desânimo, as causas que quase ninguém percebe e como sair disso com Deus de um jeito prático, com um primeiro passo que você consegue dar mesmo sem sentir vontade. Eu não vou te pedir para ter fé, como quem exige performance. Eu vou te ajudar a respirar por dentro de novo, porque Deus não te criou para viver arrastado, anestesiado, se sentindo distante de tudo e de todos. E eu preciso que você fique comigo até o final, por um motivo bem específico. Existe um passo de 2 minutos que muda o seu estado interno hoje. Não é mágica, é direção, é alinhamento. É o início de um recomeço pequeno, mas real, do jeito que Jesus sempre fez. Ele não começava exigindo força, ele começava devolvendo sentido. Então, se agora você sente que não tem mais ânimo nem para orar direito, perfeito. Esse vídeo é exatamente para você. Muita gente pensa que perdeu o ânimo porque está fraca, mas no próximo capítulo eu vou te mostrar uma dor escondida que quase ninguém nomeia e que destrói a vontade de viver sem fazer barulho. Você vai entender já já o que quase ninguém percebe quando o ânimo some e por que isso muda tudo. Você não perdeu o ânimo porque ficou fraco. Você perdeu o ânimo porque em algum momento você entrou em luto. Só que não foi luto de alguém que morreu, foi o luto do futuro. Repara numa coisa. Quando a pessoa está nesse estado, ela até consegue trabalhar, responder, resolver uma coisa ou outra. Mas ela não consegue imaginar, ela não consegue desejar, ela não consegue sentir aquele impulso simples de pensar: amanhã pode ser melhor. E quando a esperança do amanhã morre, o corpo continua andando, mas a alma para de caminhar. É por isso que nada te anima. Não é falta de gratidão, é falta de expectativa viva. Você está sobrevivendo, não está construindo. E esse luto do futuro nasce de um lugar específico. Você tentou e não deu certo. Você esperou e doeu. Você acreditou e se frustrou. Aí, para não sofrer de novo, o coração faz um acordo silencioso. Se eu não esperar nada, eu não me decepciono. Parece proteção, mas é prisão. Porque o preço de não se decepcionar é não se empolgar, é não se mover, é não sentir vida. Agora, deixa eu te dizer algo com muita verdade, e eu quero que você ouça sem se acusar. Deus não se ofende com o seu desânimo. Deus se aproxima dele. Jesus não olhava para a gente cansada e dizia: melhore. Ele perguntava coisas que traziam a pessoa de volta para si. Ele chamava pelo nome. Ele devolvia direção. Porque Deus sabe que quando você perde o futuro, você perde o chão. Talvez você esteja aí pensando:
Mas eu não consigo voltar a ter esperança. Eu não consigo acreditar de novo. Eu entendo. Só que esperança, nesse momento, não é uma emoção grande. É uma decisão pequena. É plantar uma semente de 24 horas, porque o seu coração não precisa de um plano perfeito. Ele precisa de um sinal de vida, um sinal de que ainda existe um amanhã com Deus para você. Então eu vou te dar uma prática simples agora, para você fazer hoje, ainda hoje, sem depender de motivação. Você vai criar um futuro pequeno, porque Deus começa com sementes. Você vai escolher uma única coisa que representa vida e direção nas próximas 24 horas. Uma coisa só. Não é para resolver sua vida, é para quebrar a paralisia. Pode ser organizar um canto da casa, caminhar 10 minutos, tomar um banho com calma, retomar um contato que você abandonou, escrever 3 linhas sobre o que você está sentindo, ler um trecho curto dos evangelhos, fazer uma oração de 30 segundos com honestidade total. Uma coisa que diga para o seu interior: eu ainda estou aqui, eu ainda estou em movimento, Deus ainda está comigo. E quando você escolher essa única coisa, você vai colocar uma frase em cima dela. Uma frase simples, que muda o jeito como sua mente enxerga o dia. Diga assim com a sua voz mesmo: Deus, eu não tenho forças para o futuro inteiro, mas eu dou esse passo hoje contigo. Isso é fé prática, isso é humildade espiritual, e isso quebra o luto do futuro, porque você não está mais tentando sentir esperança, você está obedecendo a um caminho. Agora, se você fizer isso, você vai perceber algo. A vida começa a voltar quando você para de exigir de si um recomeço grande e aceita um recomeço real. E aqui tem um detalhe precioso. Deus honra o pequeno. Jesus falou sobre sementes, sobre grãos, sobre coisas pequenas que viram árvores. O inimigo quer que você pense que só vale o que é grande. Deus te prova o contrário. O seu primeiro passo não precisa ser forte, ele precisa ser verdadeiro. E sabe por que isso é tão importante? Porque existe um mecanismo dentro de você que aparece logo depois, quando você tenta se proteger do sofrimento. É como se a alma entrasse em modo economia. E se você entender isso, você vai parar de se culpar e vai aprender a se reposicionar com Deus. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que, em certos momentos, Deus não está te pedindo mais esforço, mas te ensinando a reduzir peso, para que a vida volte a caber dentro de você. Existe um momento em que a alma não entra em tristeza. Ela entra em economia. E isso muda a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo. Pensa comigo. Quando um celular está com pouca bateria, ele não fica com preguiça. Ele corta brilho, fecha aplicativos, reduz desempenho, desliga o que consome mais energia. Não porque ele desistiu, mas porque ele está tentando sobreviver. Com você acontece algo parecido. Quando a sua vida emocional foi exigida além do que você tinha, quando você tomou pancadas que ninguém viu, quando você segurou o mundo nas costas sem ter onde descansar, o seu interior começa a fechar portas. Ele reduz alegria, reduz interesse, reduz desejo, reduz até a capacidade de sentir. Não é que você não queira viver, é que a sua alma está tentando te proteger do colapso. E aqui vem a verdade que liberta. Muita gente acha que está fria com Deus, mas na verdade está sobrecarregada. Muita gente acha que perdeu a fé, mas na verdade perdeu fôlego. E quando você confunde isso, você entra numa luta errada. Você se cobra mais, você se acusa, você tenta se forçar a sentir algo e quanto mais força, mais vazio. Porque a alma, quando está em economia, não responde à cobrança, ela responde a cuidado. Eu quero que você se examine com honestidade agora, sem medo de se enxergar. Você tem vivido assim. Você consegue fazer o necessário, mas quando chega em casa, desaba por dentro. Você está irritado com coisas pequenas.
Você perde a paciência fácil, você sente que tudo é demais, você evita gente, você evita conversa, você evita até silêncio, porque o silêncio te confronta. E ainda assim, você se chama de fraco, você se chama de ingrato, você se chama de distante de Deus. Só que o que está acontecendo é outra coisa. Você está carregando peso que não era para carregar sozinho. Jesus tem uma frase que parece simples, mas ela é um diagnóstico e uma cura ao mesmo tempo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venham a mim quando estiverem fortes. Ele disse cansados e sobrecarregados, porque o caminho do reino não é mais esforço, é troca de carga. Você entrega o que te esmagou e recebe o que te sustenta. Então, deixa eu te dar uma prática muito concreta para você sair do modo economia com Deus sem entrar em culpa. Hoje você vai estabelecer 3 limites santos. Não é egoísmo, é obediência ao que preserva a vida. O primeiro limite é o limite do peso, que não é seu. Pergunta, o que eu estou tentando controlar que só Deus pode resolver? Um problema de alguém, uma situação que você não tem poder, um futuro que você não consegue garantir. Você vai identificar uma coisa e vai dizer em voz alta, isso não é meu para carregar, eu devolvo a Deus. Quando você fala, você tira isso do lugar de tirania e coloca no lugar de confiança. O segundo limite é o limite da exigência interna. Aquela voz que te chama de atrasado, insuficiente, incompetente. Hoje você vai dizer, eu não vou me tratar como inimigo. Porque se você quer sair do fundo, você precisa parar de se ferir enquanto tenta levantar. Deus não te chama pelo seu pior dia. Ele te chama pelo seu nome. O terceiro limite é o limite do excesso de estímulo. Seu cérebro cansado não aguenta mais ruído. E muita gente não se anima porque vive alimentando a mente com comparações, notícias, telas, pressa. Hoje você vai cortar um bloco pequeno de ruído, um bloco só. Pode ser 30 minutos sem tela. Pode ser uma caminhada sem fone. Pode ser sentar e respirar antes de dormir. Isso não é disciplina vazia. Isso é espaço para Deus te tocar sem disputa. Agora, presta atenção nisso. Quando você faz esses 3 limites, você não está fugindo da vida. Você está reposicionando a vida para caber dentro de você de novo. Descanso. Nesse contexto, não é parar tudo. Descanso é parar de carregar o que Deus nunca te mandou carregar. E sabe o que acontece quando você tenta viver sem limites? Você começa a vazar energia por lugares invisíveis. Você não percebe, mas o seu ânimo está sendo drenado gota a gota, todos os dias, por preocupações repetidas, comparações, alerta constante, antecipação do pior. E enquanto você acha que o problema é falta de motivação, na verdade, é uma hemorragia interna. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde estão esses vazamentos e como fechar cada um deles com um gesto simples de entrega para Deus, sem drama e sem performance. Agora eu quero te mostrar por que o seu ânimo não acabou de uma vez. Ele foi embora aos poucos, como água vazando por uma rachadura pequena. Você nem percebe no começo, só percebe quando já está seco por dentro. Tem gente que imagina que desânimo vem de um único problema, uma grande tristeza. Mas na maioria das vezes ele vem de vazamentos invisíveis. E o mais perigoso é que esses vazamentos parecem normais. Parece responsabilidade, parece maturidade, parece prudência. Só que na prática são mecanismos que te mantêm em alerta o tempo todo. E viver em alerta constante não é viver, é sobreviver. O primeiro vazamento é a preocupação repetida. Não é pensar no problema uma vez e buscar solução. É voltar na mesma cena mental 100 vezes por dia, como se o cérebro estivesse tentando evitar a dor. Você repassa conversas, imagina desfechos, cria cenários, antecipa perdas. E você chama isso de cuidado, mas isso é ansiedade disfarçada de controle.
E controle é um falso Deus. Ele promete segurança, mas cobra sua paz como pagamento. Jesus tocou exatamente nesse ponto quando falou para não andarmos ansiosos pelo amanhã. Não era um convite à irresponsabilidade. Era um convite à confiança prática, porque o amanhã não se resolve no medo. O amanhã se prepara com sabedoria e se entrega com fé. O segundo vazamento é a comparação silenciosa. Você olha para a vida dos outros e sente que você está atrasado. Você vê alguém sorrindo e pensa que você está quebrado. Você vê alguém prosperando e se sente pequeno. E o pior é que isso acontece até dentro da fé. Você se compara com gente que parece forte espiritualmente e conclui que você é menos amado, menos escolhido, menos capaz. Só que comparação é um veneno que sempre te deixa em dívida. E Deus não te chamou para competir. Deus te chamou para caminhar com Ele no seu ritmo, na sua história. O terceiro vazamento é o excesso de alerta. Esse é profundo. Você vive esperando o próximo problema. Quando uma coisa dá certo, você não celebra, você suspeita. Quando um dia é tranquilo, você não descansa. Você se prepara para a pancada. Isso pode ter nascido de traumas, de decepções, de quedas repetidas. E aqui você precisa se tratar com misericórdia. Seu sistema aprendeu a não relaxar, porque relaxar parecia perigoso. Só que Deus não te criou para viver em ameaça. Deus te criou para viver em paz. Agora eu vou te dar um jeito simples de fechar esses vazamentos com Deus, sem você precisar virar outra pessoa do dia para a noite. Você vai fazer um exercício de entrega em 2 colunas, em voz baixa, mas com firmeza, como quem devolve uma chave que nunca deveria ter sido sua. Você vai dizer o que você controla. Só o que depende de você, coisas pequenas e reais. Eu controlo a minha escolha de hoje. Eu controlo a minha postura. Eu controlo pedir ajuda. Eu controlo dar o próximo passo. E depois você vai dizer o que você devolve a Deus. Eu devolvo a Deus o resultado. Eu devolvo a Deus as pessoas. Eu devolvo a Deus o que eu não posso garantir. Eu devolvo a Deus o amanhã. E aí vem a parte que muda tudo. Quando um pensamento de preocupação voltar, você não vai brigar com ele. Você vai responder com direção. Você vai dizer, eu já defini o que é meu e o que é de Deus. Eu faço o meu hoje. Deus segura o resto. Isso é espiritualidade madura. Não é negar a realidade. É parar de se sacrificar no altar do controle. Agora eu quero que você preste atenção. Quando você começa a fechar esses vazamentos, uma outra coisa aparece. Uma voz interna, uma cobrança, um tipo de pressão que não deixa você descansar nem quando Deus já está te sustentando. Você faz, mas nunca é o suficiente. Você melhora, mas nunca está bom. Você tenta, mas nunca se sente aceito. E se você identificar essa voz, você vai perceber que o seu desânimo não vem só do que você enfrenta fora, mas do que você carrega dentro. Agora eu vou te conduzir para esse ponto com cuidado, porque ele é a raiz de muita exaustão espiritual. E Deus quer te libertar disso sem te humilhar. Agora a gente chega num lugar que quase ninguém tem coragem de encarar, porque ele mexe com identidade. Existe um tipo de desânimo que não nasce do problema que você enfrenta. Ele nasce da sensação de que, mesmo fazendo tudo, você nunca é suficiente. É a síndrome do nada basta. Você trabalha, mas sente culpa por não fazer mais. Você cuida, mas se acusa por não cuidar melhor. Você tenta ser forte, mas se odeia por sentir fraqueza. Você resolve uma coisa e, em vez de alívio, já vem outra cobrança. Agora falta isso, agora falta aquilo. E sabe o que isso faz com o coração? Ele perde o sabor, ele perde o prazer, porque o prazer exige permissão para existir. E essa síndrome não te dá permissão. Ela transforma a vida num tribunal, e você é o réu o tempo inteiro. E aqui tem um ponto espiritual muito sério. Muita gente confunde a voz de Deus com a voz da cobrança.
Só que Deus corrige para curar. A cobrança acusa para destruir. O Espírito Santo convence com esperança. A culpa te empurra para o chão. Quando você vive sob nada basta, você até ora, mas ora como quem tenta pagar uma dívida. Você lê a Bíblia como quem tenta provar valor. Você faz coisas para Deus, mas por dentro você sente que Deus só vai te amar quando você acertar. Isso é pesado demais para qualquer alma, porque você não foi criado para ser aceito por desempenho. Você foi criado para ser amado por identidade. Jesus não chamou pessoas prontas. Ele chamou pessoas cansadas, confusas, falhas, feridas. E não foi depois que elas melhoraram. Foi antes. Ele olhou para pescadores comuns e disse: "Vem." Ele olhou para gente quebrada e disse: "Eu te vejo." Isso é o coração do Evangelho. O Evangelho não é uma lista de exigências para você alcançar Deus. O Evangelho é Deus alcançando você quando você não consegue. Então eu quero te fazer uma pergunta que talvez doa, mas vai te libertar. Quem foi que te ensinou que você só merece descanso quando termina tudo? Quem foi que colocou na sua mente que amor se conquista? Porque se você vive assim, você está tentando viver a vida cristã com a lógica do mundo. E Jesus te chama para outra lógica. A lógica do reino começa com graça. E a graça não é permissão para fazer qualquer coisa. A graça é a força que te levanta sem te esmagar. Agora eu vou te dar uma prática simples para você quebrar essa síndrome hoje. É uma declaração curta, mas ela reposiciona sua alma, porque ela corta o ciclo de desempenho e te devolve para a filiação. Você vai dizer assim, com calma e verdade: "Eu sou filho antes de qualquer resultado." Repete de novo. "Eu sou filho antes de qualquer resultado." E agora, você acrescenta uma frase que fecha a porta para a acusação. "Deus não me ama porque eu acerto. Deus me ama e por isso eu volto para o caminho." Percebe a diferença? Você não volta para ser amado. Você volta porque é amado. E tem uma consequência imediata quando você assume isso. Você começa a parar de se punir. Você começa a parar de se tratar como projeto defeituoso. Você começa a aceitar que crescer com Deus não é correr para provar. É caminhar para se tornar. O desânimo diminui quando a alma para de viver com medo de reprovação. Mas aqui vem um detalhe que explica por que, mesmo entendendo isso, muita gente ainda não sente vida voltar. Porque existe um dia em que você se desconectou de você mesmo. Você continuou funcionando, mas parou de sentir. Você virou alguém operacional. E quando a pessoa vira operacional, nada anima, porque emoção vira ameaça e sentimento vira bagunça. Eu vou te mostrar isso com muito cuidado, porque esse é o ponto em que Deus começa a curar o que você nem conseguia nomear. Existe um dia que quase ninguém consegue apontar no calendário, mas o coração sabe exatamente quando aconteceu. Foi o dia em que você se desconectou de você mesmo. Você continuou funcionando, continuou respondendo mensagem, continuou trabalhando, continuou resolvendo. Só que por dentro você começou a viver como se estivesse assistindo a sua própria vida de longe. E isso é mais comum do que parece. Porque quando a dor é grande, a mente tenta te proteger. Ela pensa: se eu sentir tudo, eu não aguento. Então ela diminui o volume. Ela te anestesia, você fica mais frio, menos reativo, menos sensível. E por fora isso até parece força. Mas por dentro é apagamento. É por isso que nada te anima. Não é que você não tenha motivos, é que você perdeu acesso ao que você sente. Repara nos sinais. Você ri, mas parece que não chega. Você conversa, mas está longe. Você ouve alguém, mas está pensando em outra coisa. Você termina um dia inteiro e não sabe explicar o que viveu. E quando alguém pergunta como você está, você responde normal, porque você nem sabe mais traduzir.
O nome disso é desconexão interna. E quando você está desconectado, nada te acende, porque a vida não entra por um coração fechado. Agora, olha como Jesus curava pessoas. Ele não tratava só o problema externo, ele trazia a pessoa de volta para si. Ele fazia perguntas que abriam o coração. O que você quer que eu te faça? Essa pergunta é poderosa, porque ela força a pessoa a sair do automático e encarar o próprio desejo. E muita gente hoje não está sem ânimo, está sem desejo, porque o desejo dá medo. Desejar de novo é correr o risco de se frustrar. É por isso que a alma prefere ficar neutra, só que neutro vira vazio. Então, eu vou te conduzir agora num passo simples, mas profundamente restaurador. Você não precisa explicar nada. Você não precisa justificar nada. Você só precisa voltar a sentir de forma segura na presença de Deus. Agora, com a sua voz, sem teatralidade, você vai nomear 3 emoções. Só nomear, sem contar história, sem entrar em detalhes. Como quem acende uma luz num quarto escuro. Eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou desanimado. Ou então, eu estou vazio, eu estou irritado, eu estou triste. Pode ser qualquer trio que pareça verdadeiro. Se você travar, começa com uma só, mas não inventa. Não tenta parecer melhor do que você está. Deus não cura personagem, Deus cura verdade. E depois que você nomear, você vai fazer uma oração curta, que é o oposto de performance. Você vai dizer assim: Espírito Santo, me ajuda a voltar para dentro. Eu me entrego sem máscara. Simples assim, porque quando você confessa com honestidade, você para de gastar energia fingindo, e essa energia volta para a vida. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não te chamou para ser uma máquina de aguentar. Deus te chamou para ser uma pessoa inteira. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. Jesus sentiu angústia. Ele não negou emoção. Ele entregou emoção ao Pai. A maturidade cristã não é não sentir. É saber para quem levar o que você sente. E existe uma razão por que esse capítulo é tão importante. Quando você volta a sentir, você também começa a ouvir. Porque por trás da desconexão, existe uma voz interna que te empurra todo dia para baixo, antes mesmo do dia começar. Não é só desânimo, é narrativa, é frase pronta, é condenação repetida. E se você identificar essa voz e aprender a responder com a palavra, você vai perceber que o seu ânimo não depende de circunstância, ele depende de direção. Eu vou te mostrar como reconhecer essa voz e como substituir por uma frase de verdade, simples e bíblica, que vai te sustentar quando você não tiver força nenhuma. Existe uma voz que aparece antes do seu dia começar, e o que ela diz parece tão seu que você nem percebe que está sendo conduzido por ela. Você acorda, abre os olhos e antes de qualquer coisa acontecer, essa voz já decretou o clima do dia. Ela fala assim: não vai adiantar. Você não vai conseguir. De novo isso. Você sempre estraga tudo. Deus não vai fazer nada. Às vezes não vem em frase completa. Vem como sensação, como peso, como um desânimo automático. Mas é uma narrativa. E narrativa repetida vira destino, porque você passa a agir a partir dela. A maioria das pessoas tenta vencer isso com força. Se levanta correndo, se enche de tarefa, se entope de tela, tenta fugir de pensar. Só que essa voz não se vence com pressa. Ela se vence com discernimento. Porque nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você sente é direção. E nem toda culpa é arrependimento. Existe culpa que é a acusação. E acusação é uma prisão. A Bíblia mostra que existe um acusador. E ele não precisa te derrubar com um escândalo. Ele te derruba com frases pequenas, repetidas, que roubam sua coragem de tentar de novo. Ele não quer só que você sofra. Ele quer que você conclua errado sobre você e sobre Deus. Porque quando você conclui que Deus não está com você,
você para de buscar. E quando você para de buscar, você seca. Agora presta atenção num detalhe. A voz de Deus pode confrontar, mas ela nunca humilha. Ela mostra caminho, ela chama, ela traz vida. A voz do acusador aponta para o seu pior e diz: você é isso. A voz de Deus aponta para o seu futuro e diz: você não precisa ficar assim. Então, o que você faz quando essa narrativa aparece? Você não discute com ela. Você não tenta provar para ela que você é forte. Você interrompe e substitui. Porque você não combate escuridão com explicação. Você combate com luz. Eu vou te dar uma prática simples, que parece pequena, mas muda o eixo do dia. Você vai escolher uma frase de verdade, curta, bíblica e pessoal. Uma âncora. E você vai repetir essa frase 10 vezes, devagar, olhando para um ponto fixo, como quem reposiciona a alma. Pode ser assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ou, a minha graça te basta. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Não precisa decorar versículos longos, precisa de verdade direta. E aqui está a regra. Quando a voz da condenação vier, você responde com a âncora. Não depois que você desabar, na primeira frase, na primeira sensação. Você não espera o desânimo virar avalanche. Você fecha a porta no começo. Você acordou e veio. Não vai dar. Você responde: Deus está comigo hoje. Veio. Você já falhou demais. Você responde: eu sou filho antes de qualquer resultado. Veio: Deus não vai agir. Você responde: o meu Deus é fiel e me sustenta. Simples, reto, repetido. Isso reeduca seu interior. E você vai notar algo estranho, mas libertador. Essa voz perde força quando você para de tratá-la como dona da sua manhã. O seu dia muda não porque o problema some, mas porque você mudou a fonte. Você saiu da acusação e entrou na presença. Agora, eu preciso te dizer uma coisa que vai te tocar bem fundo. Às vezes, você não está desanimado por causa de uma batalha. Você está desanimado porque perdeu o seu porquê. Você perdeu sentido. E quando o sentido some, até as coisas boas ficam pesadas. Daqui a pouco eu vou te mostrar o sinal que quase ninguém percebe, que revela quando você perdeu o porquê, e como Deus te devolve propósito em pequenas sementes, sem pressão e sem confusão. Agora, eu quero que você faça uma pergunta honesta para si mesmo, sem medo da resposta. Se amanhã tudo continuasse igual por mais um mês, o que dentro de você morreria primeiro? A sua esperança ou o seu sentido? Porque tem uma diferença entre estar cansado e estar sem porquê. Cansaço você descansa e recupera, mas quando o porquê some, você até dorme e continua vazio. Você até tira folga e continua sem vontade. Você até recebe uma notícia boa e não sente nada. E aí você começa a pensar que está quebrado. Só que muitas vezes você não está quebrado, você está desconectado do que dá significado. O porquê é o que dá peso certo para as coisas. Quando você sabe por que faz, o fardo vira missão. Quando você não sabe, qualquer coisa vira prisão. É por isso que muita gente acorda e já se sente atrasada, devendo, insuficiente. Não é só problema externo, é falta de direção interna. E o sinal que quase ninguém percebe é este: você parou de se importar com coisas que antes te alinhavam. Você parou de cuidar do que te fazia sentir vivo. Você parou de ter pequenos compromissos com a sua própria alma. Você perdeu a noção de: isso aqui me faz bem diante de Deus. E quando você perde isso, você começa a viver no modo reativo. Só apaga incêndio, só responde demanda, só corre atrás. A vida vira um corredor sem porta. Agora, como Deus devolve por quê? Ele não devolve com um anúncio grande do nada, com luz do céu e trombeta. Às vezes ele devolve com uma semente tão pequena que você quase despreza. Uma conversa, um incômodo santo, um desejo discreto,
uma lembrança, um versículo que te atravessa, um momento em que você percebe: eu não posso continuar assim. Isso é Deus te chamando. E aqui entra um princípio do reino que muda tudo. Deus te guia por paz e por fruto, não por pressão e por medo. O que te aproxima de Deus gera vida, ainda que pequena. O que te afasta de Deus rouba vida, ainda que pareça produtivo. Então, se você quer recuperar o porquê, você precisa voltar para o que gera vida em você com Deus, mesmo que seja mínimo. Agora, eu vou te dar uma prática muito direta para hoje. Você vai escolher um ato de sentido. Não é um ato de performance religiosa. É um ato que te alinha com Deus e com quem você é. Pode ser algo assim: você pedir perdão para alguém que você ama. Você mandar uma mensagem de encorajamento. Você fazer algo bom sem ninguém ver. Você separar 10 minutos para ler um trecho dos evangelhos como quem senta com Jesus. Você servir em algo simples. Você organizar uma parte da sua vida que está abandonada, não para provar valor, mas para recuperar dignidade. O ato de sentido é aquela pequena ação que diz para a sua alma: eu ainda tenho direção, eu ainda tenho propósito, Deus ainda está me conduzindo. E depois de escolher esse ato, você vai colocar uma frase em cima dele, como uma assinatura espiritual do seu dia. Deus, eu volto para o meu porquê. Só isso. Porque quando você volta para o porquê, você começa a sair do automático e volta a caminhar com presença. Agora, tem uma verdade que você precisa guardar aqui. Seu ânimo não vai voltar porque sua vida ficou fácil. Seu ânimo volta quando você volta para a presença. Porque ânimo, no reino, não é barulho emocional, é combustível espiritual. É a certeza de que mesmo no vale, Deus está com você e te conduz. E isso prepara a gente para o ponto mais libertador de todos. Porque muita gente está esperando força para se aproximar de Deus. E Deus está esperando presença. Deus não está te pedindo energia. Ele está te pedindo comparecimento. Agora eu vou te mostrar como sair do fundo sem depender de sentir vontade. E como fazer uma oração de presença, simples, que te reconecta com Deus mesmo quando você está vazio. Agora vem a chave que muda a sua caminhada com Deus, especialmente quando você está no fundo. Deus não está te pedindo força, Ele está te pedindo presença. Porque o erro mais comum nessa fase é este: você espera sentir vontade para orar, sentir paz para buscar, sentir alegria para voltar. E aí, você fica preso num círculo cruel. Você não ora porque não tem ânimo. E não tem ânimo porque não ora. Você se afasta porque se sente fraco. E se sente mais fraco porque se afastou. E no meio disso tudo, a culpa cresce. E a culpa cria distância. Só que Jesus nunca te chamou para chegar perto quando você estivesse bem. Ele te chamou para chegar perto exatamente quando você não estava. Presença é quando você aparece diante de Deus do jeito que você está, sem maquiagem espiritual, sem frases bonitas, sem tentar provar nada, só aparece. E isso, por si só, já é um ato de fé. Porque quando você aparece, você está dizendo: Deus, eu não tenho força, mas eu confio em Ti o suficiente para não sumir. É por isso que tem gente que não está sem Deus, está sem comparecimento. Deus está ali, mas a pessoa se esconde porque acha que precisa melhorar antes. Só que você não melhora longe da presença, você melhora dentro dela. Então, eu vou te ensinar uma oração de presença, simples, curta e verdadeira. Você faz em 1 minuto. E se você fizer isso por alguns dias, você vai perceber que algo dentro de você começa a reaquecer. Você para, respira e diz assim: Deus, aqui estou. Só isso. E depois você completa com honestidade: eu não sei nem o que eu sinto direito, mas eu estou aqui. E então você pede uma coisa só: me sustenta hoje.
Não pede 10 coisas, não faz discurso, não negocia, só presença. Agora, tem um detalhe que torna essa oração ainda mais poderosa. Você precisa aceitar que presença não é sensação. Presença é decisão. Às vezes você vai fazer essa oração e não vai sentir nada. E é aí que a fé fica pura, porque você não está buscando um arrepio. Você está buscando o Deus vivo, e Deus honra isso. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que encontraram Deus em fase seca. Davi falou com Deus na dor. Elias pediu para morrer e Deus não respondeu com bronca, respondeu com cuidado. Jesus no Getsêmani não fingiu força. Ele derramou a alma diante do Pai. O caminho sempre foi esse. Presença antes de força. Entrega antes de controle. Verdade antes de performance. E se você está aí pensando, mas eu não consigo me concentrar, então faz mais simples ainda. Faz uma frase, uma só. Repete como quem segura numa corda. Jesus me ajuda. Ou Senhor me sustenta. Isso já é oração, isso já é presença, isso já é fé. E agora eu quero que você preste atenção nisso. Quando você aprende a comparecer, você abre a porta para o passo mais prático de todos, o passo que muda o seu estado interno sem você precisar esperar uma mudança externa. É um ritual curto e repetível, que começa com honestidade, passa por reposicionamento e termina em ação. Agora eu vou te entregar o primeiro passo de hoje, um método de 2 minutos para você fazer agora ou assim que o vídeo acabar. E quando você fizer, você vai sentir o peso diminuir porque você vai parar de lutar sozinho. Agora eu vou te entregar o primeiro passo de hoje. 2 minutos, sem performance, sem frases bonitas. É um método simples, repetível, e ele funciona porque ele te tira do ciclo da paralisia e te devolve direção com Deus. Você vai fazer em 4 movimentos, como quem volta para casa por dentro. Primeiro, reconhecer. Você vai falar para Deus com honestidade direta, sem dramatizar e sem suavizar. Deus, eu admito, meu ânimo acabou. Só isso. Não tenta justificar, não tenta se defender. Você está abrindo a verdade, porque a cura começa quando você para de fingir para si mesmo. Segundo, reposicionar. Aqui você vai cortar a frase que mais destrói. Eu vou decidir meu futuro por como eu me sinto hoje. Você vai dizer o contrário com firmeza. Eu não vou decidir minha vida pelo meu estado de agora. Isso é essencial, porque desânimo é um estado, não uma sentença. O que você sente hoje não define o que Deus está fazendo. Terceiro, receber. Você vai pedir uma coisa simples, mas profunda, como quem pede ar. Sopra a vida em mim novamente. Você pode dizer, Espírito Santo, sopra a vida em mim. Você não está pedindo uma mudança no mundo inteiro. Você está pedindo vida dentro de você, porque quando a vida volta por dentro, você consegue dar passos por fora. Quarto, agir. Aqui está o segredo que muita gente ignora. Se você só ora e volta para o mesmo lugar, a mente entende que foi um momento bonito, mas não foi um recomeço. Então você precisa anexar uma microação imediata para selar o reposicionamento. Uma microação, pequena, prática. Agora, pode ser levantar e beber um copo de água. Pode ser tomar um banho. Pode ser abrir a janela e respirar. Pode ser arrumar a cama. Pode ser caminhar 5 minutos. Pode ser escrever uma frase no papel. Hoje eu volto para Deus. Pode ser ler um trecho curto dos Evangelhos. O que importa não é o tamanho, é a obediência ao movimento, porque o desânimo quer que você fique parado. Deus te chama para um passo. E aqui vai um detalhe que torna isso ainda mais forte. Quando você fizer a microação, você repete uma frase de aliança, para o seu coração entender quem está no comando. Eu dou o primeiro passo, Deus sustenta o resto. Pronto. Isso cria um trilho novo. Você não está mais tentando se animar. Você está construindo vida. Agora, se você está num nível tão baixo que pensa, eu nem consigo levantar,
Então sua microação pode ser ficar sentado e colocar a mão no peito por 10 segundos, respirando e dizendo: Deus, eu estou aqui. Isso já é agir. Isso já é sair do zero. Deus não despreza o pequeno. Deus honra o verdadeiro. E agora eu vou te ajudar a proteger esse primeiro passo. Porque tem gente que dá um passo lindo hoje e amanhã cai de novo. Não porque Deus falhou, mas porque ela volta para os mesmos gatilhos que drenam a alma. Existem coisas que você precisa evitar nas próximas 24 horas e substituições simples que te mantêm de pé sem te esmagar. Agora eu vou te mostrar o que cortar e o que colocar no lugar, de um jeito leve, prático e possível, para você não voltar ao fundo logo depois de recomeçar. Agora vamos proteger o seu recomeço. Porque quando você dá o primeiro passo, o próximo perigo não é cair por falta de fé. É cair por voltar ao mesmo ambiente interno que te drenou. E isso acontece em 24 horas, de um jeito tão sutil que você só percebe quando já perdeu o chão de novo. Então, eu vou te mostrar o que evitar nas próximas 24 horas, sem moralismo, sem peso, só com sabedoria. E vou te dar substituições simples para você não ficar no vazio. A primeira coisa para evitar é o excesso de exposição ao que te desregula. Conversas que te deixam pior, redes sociais que te comparam, notícias que te colocam em medo, conteúdos que aumentam sua ansiedade. Nessa fase, a sua mente é um terreno sensível. Você não joga lixo num terreno que você quer curar, você protege, porque tudo que entra pelos olhos e pelos ouvidos vira alimento para o seu estado interno. Se você se alimenta de ruído, você colhe confusão. A substituição é clara. Troque uma parte desse ruído por um ambiente de paz. Um bloco curto, 15 minutos. Pode ser silêncio, pode ser uma caminhada, pode ser uma música que te leva para Deus, pode ser ler um salmo. O objetivo não é ser religioso, é estabilizar o seu interior. A segunda coisa para evitar é se cobrar como se você estivesse no seu melhor dia. É aqui que muita gente se sabota. Ela faz uma oração hoje, decide recomeçar, e amanhã exige de si rendimento, alegria e foco como se nada estivesse acontecendo. Aí ela não entrega, se frustra e conclui. Não adianta. Isso é injustiça com você mesmo. Você não se recupera de um colapso interno com cobrança. Você se recupera com consistência pequena. A substituição é baixar o padrão de exigência e subir o padrão de fidelidade. Não é fazer muito, é fazer o que precisa com Deus, um pouco por vez. É cumprir um passo, é manter a oração de presença, é fazer uma microação e terminar o dia dizendo: hoje eu não venci tudo, mas eu não desisti. A terceira coisa para evitar é o isolamento silencioso. E aqui eu falo com carinho, porque eu sei como é. Quando a gente está sem ânimo, a gente some, a gente evita falar, a gente fica inacessível, a gente acha que está poupando os outros. Mas isolamento prolongado é terreno fértil para a acusação. Porque quando você está sozinho demais, a sua mente vira uma sala sem janela e a voz ruim faz eco. A substituição não é virar sociável do nada, é escolher uma conexão segura, uma pessoa, uma mensagem simples. Hoje eu não estou bem, mas eu estou tentando. Só isso. Ou então procurar alguém de confiança, alguém da fé, alguém que ore com você. Deus cura muito através do corpo, através de gente. O reino não foi feito para você viver sozinho. Agora, eu quero que você entenda por que essas três coisas protegem seu recomeço. Porque elas cuidam do que está por trás do desânimo. Ambiente interno, exigência e isolamento. Quando você protege essas três áreas, o seu ânimo não depende de um milagre emocional. Ele cresce como vida que volta. E agora a gente chega numa parte que não pode ficar de fora. Porque até aqui você entendeu, você praticou, você se reposicionou.
Mas a sua alma precisa de uma oração guiada, feita de dentro para fora, para quebrar o peso, restaurar direção e te devolver coragem diante de Deus. Agora eu vou te conduzir numa oração profunda, direta e verdadeira, para você fazer junto comigo, como quem dá a mão para Jesus e volta a respirar por dentro. Deus, eu não vou usar palavras bonitas agora. Eu vou te entregar a verdade. Eu confesso que meu ânimo acabou. Eu confesso que tem dias em que eu acordo e já sinto um peso, como se eu estivesse vivendo sem combustível. Eu confesso que eu tentei me manter firme por fora, mas por dentro eu estou cansado. E eu não quero mais fingir, eu não quero mais me esconder, eu não quero mais carregar isso sozinho. Senhor, olha para mim com misericórdia. Eu sei que tu não me rejeitas por estar assim. Eu sei que Jesus não afastava os cansados, ele chamava para perto. Então eu me aproximo como estou, sem performance, sem máscaras. Eu me aproximo porque eu preciso de ti. Pai, eu te entrego o luto do futuro. Eu te entrego a parte de mim que parou de esperar, porque teve medo de se ferir de novo. Eu te entrego as decepções que eu nunca processei direito. Eu te entrego as frustrações que eu engoli em silêncio. Eu te entrego as perdas que eu ainda não consegui aceitar. Eu não quero viver anestesiado. Eu quero voltar a viver com sentido. Espírito Santo, sopra a vida dentro de mim. Não uma vida barulhenta, mas uma vida firme. Sopro de coragem, sopro de clareza, sopro de paz. Eu preciso que tu reorganizes meu interior. Eu preciso que tu feches os vazamentos de energia. Eu preciso que tu cales a voz da acusação. Eu preciso que tu me devolvas direção. Jesus, eu te entrego a minha necessidade de controlar. Eu confesso que eu tentei segurar tudo, tentar prever tudo, tentar evitar toda dor. E isso me cansou. Eu devolvo a ti aquilo que não é meu para carregar. Eu devolvo a ti o amanhã. Eu devolvo a ti as pessoas. Eu devolvo a ti os resultados. Eu assumo apenas o meu hoje. E eu peço, guia os meus passos. Senhor, quebra dentro de mim essa síndrome do nada basta. Eu renuncio a viver para merecer amor. Eu renuncio a me tratar como inimigo. Eu renuncio a me punir por estar cansado. Eu recebo a verdade do Evangelho. Eu sou teu filho antes de qualquer resultado. Eu não volto para ser amado. Eu volto porque sou amado. Agora, Deus, eu te peço uma coisa muito prática. Me dá força para o primeiro passo. Não força para a vida inteira. Força para hoje. Me dá coragem para fazer a microação que eu consigo fazer. Me dá disciplina para proteger meu recomeço. Me dá humildade para pedir ajuda se eu precisar. Me dá sabedoria para cortar o que me desregula. E me dá paz para permanecer na tua presença, mesmo quando eu não sentir nada. Eu declaro, em nome de Jesus, que esse desânimo não vai definir minha história. Eu declaro que minha vida não termina nessa fase. Eu declaro que Deus está comigo no vale e Ele me conduz para fora. Eu declaro que eu vou caminhar um passo por vez e que o Senhor sustenta o resto. Senhor, coloca luz onde está escuro. Cura o que está ferido. Levanta o que está caído e reacende o que parecia apagado. Eu recebo tua paz agora. Eu recebo tua presença agora. Eu recebo direção agora. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero selar isso com você de um jeito simples e poderoso, porque não basta você ouvir e orar. Você precisa sair daqui com um compromisso vivo, como quem finca uma estaca no chão e diz, é daqui que eu recomeço. Se você chegou até aqui, eu quero que você faça uma coisa comigo. Não é para impressionar ninguém, é para você e Deus. Escreva nos comentários com sinceridade. Eu dou o primeiro passo. Quando você escreve isso, você não está só interagindo com um vídeo. Você está declarando que essa fase não vai te engolir. Você está dizendo, eu não vou esperar sentir vontade para voltar. Eu vou voltar pela presença. Eu vou voltar pelo pequeno. Eu vou voltar pelo verdadeiro. E eu quero te pedir outra coisa, com muito carinho.
Não some depois de hoje. Não deixa isso virar só um momento bonito. Faz o ritual de 2 minutos amanhã também. Faz a oração de presença. Faz a microação. Protege as próximas 24 horas. O seu recomeço não precisa ser dramático. Ele precisa ser constante. E se você está se sentindo sozinho nessa fase, eu quero que você saiba que existe uma comunidade aqui. Tem gente passando pelo mesmo vale, tem gente tentando voltar, tem gente pedindo forças, e Deus usa conexões para curar. Então, se você puder, compartilha este vídeo com alguém que você ama e que você percebe que está apagado por dentro. Às vezes a pessoa não sabe pedir ajuda, mas Deus pode usar você como ponte. Eu vou ler os comentários e eu vou orar por você. Eu vou orar pelo seu nome, pela sua casa, pela sua mente, pela sua alma, pela sua coragem. Porque eu acredito no Deus que reacende. Eu acredito no Jesus que levanta. Eu acredito no Espírito Santo que sopra vida onde tudo parecia seco. E guarda essa frase com você para hoje e para os dias em que o peso voltar. Você não precisa de força para a vida inteira. Você precisa de presença para o passo de agora. Deus sustenta o resto. Agora, antes de você sair, eu quero te deixar com um roteiro mental simples para os dias em que você acordar e sentir que voltou tudo de novo. Porque vai acontecer. Não porque você voltou a ser fraco, mas porque a cura é um caminho, não um evento. E Deus não te abandona no processo. Quando o peso voltar, você vai lembrar de 3 palavras que te reposicionam em segundos. Verdade, presença, passo. Verdade. Eu não vou fingir que estou bem. Eu não vou me acusar por estar mal. Eu vou reconhecer o que está acontecendo sem transformar isso em identidade. Hoje eu estou assim. Eu não sou isso. Presença. Eu não preciso sentir vontade para buscar Deus. Eu só preciso aparecer. Deus, aqui estou. Me sustenta hoje. Se você conseguir dizer só isso, você já voltou para o lugar certo. Passo. Eu não vou esperar o ânimo voltar para agir. Eu vou agir pequeno para o ânimo voltar. Um gesto, uma microação, um movimento que sela que eu não estou paralisado. Porque Deus honra o movimento sincero. E eu quero que você entenda o que isso significa na prática. Você não está tentando se consertar. Você está voltando para Deus e deixando Deus te reconstruir do jeito certo. Sem pressa, sem punição, sem comparação, com fidelidade. Se essa mensagem falou com você, não deixa isso morrer no silêncio. Escreve nos comentários, eu dou o primeiro passo. E coloca também uma palavra só dizendo o que você mais precisa hoje. Paz, direção, força, cura, esperança. Eu vou ler e orar por isso com você. E se você quer continuar caminhando comigo, se inscreva no canal, porque aqui a gente não alimenta culpa, a gente alimenta vida, a gente não finge vitória, a gente aprende a recomeçar com Deus de verdade. Guarda isso no coração. Deus não te pede perfeição, Deus te pede retorno, e retorno começa com um passo. E eu quero terminar te abençoando com uma última verdade, porque às vezes o que falta para você levantar não é mais informação, é permissão espiritual para recomeçar sem culpa. Você não está atrasado para Deus, você não está fora do alcance de Deus, você não perdeu tudo só porque perdeu o ânimo. O que acabou em você não foi a sua história, foi o seu combustível. E Deus sabe reacender combustível quando a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Então, quando você fechar esse vídeo, não corre para se distrair, não se cobre para sentir algo imediato. Só faz o que você consegue fazer hoje. O seu primeiro passo. E quando o pensamento vier dizendo que é pouco, responde com firmeza. Pouco com Deus é começo. Pouco com Deus é semente. Pouco com Deus é o jeito do reino. Eu declaro sobre você, com fé e com amor pastoral, que a paz de Cristo governe o seu peito, que a sua mente seja guardada,
Que o seu coração seja visitado com consolo, que Deus te dê clareza para o próximo passo e força para cumprir esse passo sem se punir. Que o Espírito Santo sopre vida onde você só via peso. E que você volte a perceber que Deus estava com você, até nos dias em que você achou que Ele tinha sumido. Agora não se esqueça, escreve "Eu dou", o primeiro passo, e coloca uma palavra do que você mais precisa hoje. Eu vou orar por você. E volta aqui amanhã, mesmo que seja só para repetir a oração de presença e dar mais um passo pequeno. É assim que o vale fica para trás. Agora eu quero te dar uma declaração curta para você repetir em voz alta quando o desânimo tentar voltar como se fosse lei. Porque tem dias em que você não precisa de mais conteúdo. Você precisa de uma frase que te devolva governo sobre a sua mente. Diz assim, com calma e firmeza: eu não sou o que eu sinto hoje. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Repete: eu não vou me definir por uma semana ruim. Eu não vou me condenar por estar cansado. Eu não vou desistir no meio do processo. E agora completa com verdade espiritual. Jesus está comigo no vale. Eu não ando sozinho. Eu posso estar fraco, mas eu não estou sem direção. Eu posso estar cansado, mas eu não estou abandonado. Se você sentir que a culpa quer te puxar para trás, responde com essa frase: eu volto para Deus agora, do jeito que eu estou. Presença antes de força. E se você sentir que a paralisia quer te prender, responde com outra: eu dou um passo pequeno hoje. Deus sustenta o resto. É assim que você vence sem precisar virar outra pessoa. Você vence porque você volta para o eixo. Verdade, presença e passo. De novo e de novo, até a vida voltar a fluir. Agora escreve "eu dou o primeiro passo" e coloca a palavra que você mais precisa hoje. Eu vou orar por você. Agora eu quero te deixar com um caminho de continuidade, porque tem gente que sai de um vídeo como esse emocionado, mas volta para a rotina e, sem perceber, retorna para o mesmo buraco. Eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha um trilho simples para caminhar, sem peso, sem perfeccionismo, com Deus do seu lado. Então, faz um acordo íntimo com Deus por uma semana. Não é promessa para impressionar o céu. É um cuidado para reconstruir sua vida por dentro. Durante essa semana, você não vai buscar sentir muito. Você vai buscar permanecer. Você vai fazer o básico bem feito, do jeito do reino, pequena fidelidade que gera fruto. Todo dia, em algum momento, você vai repetir a oração de presença. Deus, aqui estou. Me sustenta hoje. E você vai parar por alguns segundos depois disso, sem correr para o celular, sem fugir, só para o seu coração entender: eu voltei para o centro. Eu não estou longe. Eu não estou sozinho. Depois, você vai escolher uma microação que combine com vida. Não precisa ser grande, só precisa ser verdadeira. Algo que diga para o seu interior: eu não estou desistindo. E quando você fizer, você vai selar com aquela frase: eu dou um passo, Deus sustenta o resto. E tem um terceiro cuidado que muda tudo, porque ele protege sua energia. Você vai aprender a dizer não para uma coisa que te drena. Um hábito, um excesso, uma conversa, um ambiente. Não é isolamento, é sabedoria. É você honrar o limite como parte da sua cura. Porque Deus não te chamou para apagar incêndio o tempo todo. Deus te chamou para construir paz. Agora escuta isso com carinho. Se em algum dia você falhar, não usa isso como prova de que nada funciona. Isso é só um dia. Você volta no dia seguinte. Você não recomeça do zero. Você recomeça do ponto em que parou. O inimigo quer que você transforme tropeço em sentença. Deus quer que você transforme tropeço em aprendizado. E se você perceber que esse desânimo está te puxando para um lugar perigoso, se você sente que está afundando demais, não carrega isso sozinho. Falar com alguém maduro na fé, pedir oração, buscar ajuda,
não é falta de espiritualidade. Muitas vezes é a forma como Deus te cuida. Deus usa caminhos, pessoas e processos. Você não precisa escolher entre fé e cuidado. A fé verdadeira te conduz para o cuidado certo. Agora faz isso comigo. Coloca nos comentários, eu dou o primeiro passo. E escreve também, uma semana com Deus. É o seu compromisso público com aquilo que você decidiu no secreto. Eu vou orar por você e eu quero ver você voltando aqui para testemunhar que a vida começou a retornar, passo por passo. Agora, eu quero falar com você sobre uma coisa que derruba muita gente nessa fase, e quase ninguém admite. O silêncio de Deus. Você volta, você faz a oração de presença, você dá o primeiro passo, você tenta se alinhar. E mesmo assim, tem dias em que parece que nada acontece, você não sente nada, você não percebe nada. E aí vem o pensamento perigoso. Então, Deus não me ouviu. Então, Deus não está aqui. Então, isso não funciona comigo. Presta atenção, porque isso aqui pode te salvar de uma recaída. Silêncio não é ausência. Muitas vezes, silêncio é profundidade. Quando Deus não está te dando sensação, Ele está te dando raiz. Porque sensação passa, raiz fica. A fé mais madura não é a que sente mais. É a que permanece quando não sente. É por isso que, em vários momentos na Bíblia, gente de Deus atravessou períodos secos. Não era castigo, era travessia. O salmista falava com Deus do fundo da alma, sem esconder o vazio, e ainda assim continuava voltando. Não porque estava tudo bonito, mas porque ele entendeu uma coisa. Eu não oro para mudar o clima. Eu oro para não perder o centro. Então, quando você acordar e o silêncio estiver pesado, você não vai interpretar isso como rejeição. Você vai interpretar como convite para um tipo mais puro de presença. E você vai fazer uma oração ainda mais simples, que corta a dúvida sem te exigir emoção. Deus, eu não sinto, mas eu confio. Eu não percebo, mas eu permaneço. E tem um detalhe que muda o jogo. Quando Deus parece silencioso, é justamente o dia em que você precisa ser fiel ao pequeno. Porque o pequeno é o lugar onde a vida recomeça. O inimigo sempre tenta te empurrar para o tudo ou nada. Se não sente, então desiste. Se não mudou, então some. Só que Deus trabalha no processo, e processo é repetição com sentido. Você vai medir sua vitória de um jeito novo. Não pelo quanto você sentiu, mas pelo fato de você não ter voltado para o velho ciclo. Você voltou para Deus, mesmo sem vontade. Isso é vitória. Você escolheu um passo, mesmo sem ânimo. Isso é vitória. Você cortou um vazamento, mesmo sem ver resultado imediato. Isso é vitória. E eu vou te dizer algo como pastor, olhando nos seus olhos, como se eu estivesse do seu lado. Tem fases em que Deus não está te dando resposta rápida, porque Ele está te dando estrutura. Ele está te ensinando a não depender do impulso. Ele está te construindo por dentro para você não quebrar de novo por fora. Agora, guarda essa frase, porque ela é para os dias silenciosos. Se eu não sinto, eu permaneço. Se eu não vejo, eu continuo. Se eu não entendo, eu confio. E daqui a pouco, eu quero te mostrar um sinal prático, quase imperceptível, que indica quando o seu ânimo está começando a voltar de verdade, para você parar de achar que está parado, quando na verdade você já está sendo curado. Agora eu vou te mostrar um sinal pequeno, mas muito real, de que o seu ânimo está começando a voltar. Porque muita gente desiste cedo demais por um motivo. Ela espera uma explosão de energia, uma virada emocional. Só que Deus, na maioria das vezes, não devolve vida como um choque. Ele devolve vida como um fio de água no deserto. O sinal não é você acordar feliz. O sinal não é você sentir motivação o tempo todo. O sinal é você voltar a ter vontade de fazer uma coisa simples, uma coisa pequena que antes parecia impossível. Abrir a janela,
tomar banho com calma, responder uma mensagem, organizar uma parte do seu espaço, caminhar até a esquina, ler 2 versículos com atenção, orar sem pressa. É isso. Quando a vida começa a voltar, ela volta em detalhes. E quem está ansioso para um milagre grande, despreza o detalhe e perde a chance de reconhecer Deus agindo. Então eu quero que você faça uma pergunta para si mesmo hoje. Qual foi o menor sinal de vida que eu tive nos últimos dias? Talvez você nem chamaria isso de sinal, mas se você perceber, você vai entender que Deus já está trabalhando. Às vezes, o sinal é você começar a se incomodar com o que estava te destruindo. Isso é vida voltando. Às vezes, o sinal é você sentir saudade da presença de Deus, mesmo sem conseguir orar direito. Isso é vida voltando. Às vezes, o sinal é você voltar a querer conversar com alguém, ou desejar dormir melhor, ou buscar ajuda. Isso é vida voltando. E aqui tem um ponto importante. Quando esse sinal aparecer, você precisa proteger. Porque o desânimo tenta roubar de novo, dizendo: está vendo? Foi só uma sensação passageira. Aí você ignora e volta para o automático. Só que esse pequeno desejo é uma semente, e sementes morrem quando você não rega. Então, quando você notar um desejo simples de vida, você vai fazer 2 coisas. Você vai agradecer e você vai agir. Agradecer não como quem faz discurso, mas como quem reconhece Deus no detalhe. Senhor, obrigado por esse pequeno sinal. E agir de forma proporcional. Se o sinal foi vontade de caminhar, caminha 5 minutos. Se foi vontade de orar, faz a oração de presença. Se foi vontade de organizar, organiza uma gaveta. Você não precisa fazer tudo, você precisa honrar o que nasceu. Esse é um segredo espiritual que muda tudo. Quando Deus te dá uma semente de vida, o seu papel não é exigir árvore. O seu papel é cuidar da semente. E quando você cuida, ela cresce. O inimigo quer que você despreze o pequeno porque ele sabe que o pequeno, com Deus, vira grande. E deixa eu te dar uma frase para você usar quando aparecer um sinal assim. Eu não vou desprezar o começo. Eu vou proteger o começo. Agora, eu quero fechar com você de um jeito muito direto. Você não precisa esperar ficar bem para voltar para Deus. Você só precisa ser fiel ao próximo passo. E se você chegou até aqui, o seu próximo passo é claro. Escreve nos comentários: eu dou o primeiro passo. E escreve também qual foi o seu sinal pequeno de vida. Uma palavra, só para marcar, só para selar. Porque isso vai te lembrar, amanhã, que Deus já começou. Você não precisa sair desse vídeo sentindo tudo resolvido. Você só precisa sair com direção, porque Deus não te pede que você vença a vida inteira hoje. Ele te pede presença agora e um passo pequeno em seguida. Então, quando terminar aqui, não negocia com a voz que te puxa para baixo. Faz o seu ritual de 2 minutos. Reconhece com honestidade. Reposiciona sua mente. Pede vida ao Espírito Santo. E age com uma microação imediata. O desânimo perde força quando você para de ficar parado. E se hoje você ainda estiver fraco, tudo bem. Fraqueza não é o fim, é o lugar onde Deus começa de novo. O Senhor não te abandonou, Ele está te conduzindo para fora dessa fase por dentro, de um jeito que vai te sustentar por fora. Agora escreve nos comentários: eu dou o primeiro passo. E coloca uma palavra do que você mais precisa hoje: paz, força, direção, cura, esperança. Eu vou orar por você. Deus te abençoe, te sustente e te renove. Amanhã, mais um passo. Hoje, o primeiro.